Voltamos, Brasil. Quase cantei Boate Azul. Se tivesse um pouquinho mais de voz hoje, eu ia cantar, viu? Mas depois eu vou fazer a terceira pra ele. Não vou fazer a segunda ainda não, tá? Porque agora chegou a hora de quê? Aprender a malhar, isso mesmo, treino com ele. Felipe Tcheca, personal trainer, vai falar que mesmo em quadro de dores articulares, você pode treinar leve em casa. É mais ou menos isso? É isso mesmo, é Bem-vindo. importante. Obrigado, né? Bom ter você aqui, viu? Obrigado, estou sempre à disposição para ajudar a sua audiência. Maravilhoso. O que você vai ministrar hoje? Qual a aula? Como que você vai ensinar? Então, primeiramente eu gostaria de falar para o pessoal que assim, né, para o público, normalmente quem sofre com alguma dor articular, seja ela por conta da idade, do envelhecimento, ou por estar num trabalho repetitivo, quando sofre com uma dor, seja no pescoço, no ombro, na coluna, a primeira coisa que a pessoa pensa é repouso. Eu preciso descansar. E eu queria mostrar para o pessoal que é possível se movimentar e a grande importância do movimento para melhorar da dor, para se recuperar e não o repouso. O repouso não é o ideal. Certo. Aí você vai falar o tipo de dores Sim, e o que fazer, né? Isso, e aí também o público pode mandar suas perguntas sobre locais específicos, sobre questões de dores Vamos falar locais. das mais comuns, digamos assim, né? Olha, lombar com aquela dor ciática. Ciático é triste, hein? Pegou ciático. O Santos vive com o ciático atacado. Sim, e aí vai muito... O que acontece, você acha, com o Santos, que ele tá direto o ciático dele atacado? Então, eu estava ali nos bastidores olhando e ele trabalha muitas horas em pé e se movimenta bastante. O ciático, ele pega tanto pessoas que trabalham muito tempo em pé, quanto quem trabalha muito tempo sentado. Então, o trabalho repetitivo, ele gera normalmente um desequilíbrio entre os músculos lombares e os músculos abdominais. E aí o que acontece? A dor ciática, ela vem, é aquela dor que desce para a perna, irradia, a perna falha, tem diversos sintomas. E aí eu vou ensinar alguns exercícios até, vou pegar a cadeira para o pessoal. Quem está em casa aproveita e vai, gente, vai aprendendo. Então assim, quem está em casa, móvel. Isso, pode pegar uma cadeira. A minha sugestão é, tira o sapato, tira o chinelo, fica descalço, porque o final do ciático, ele vai irradiar na ponta dos dedos do pé. Então, a gente pensa no ciático só aquela dor no bumbum e aquela dor que desce para a perna, mas não é. Ele passa na perna toda e a gente sabendo estimular em diversos fatores, em diversas posições, a gente consegue aliviar ele bem legal, né? A minha sugestão, o primeiro exercício para dar uma aliviada no ciático, se você não está travado, se você não está acamado, se for nessa condição, vai no hospital, tem que tomar uma medicação. Mas está com aquela dor que desce para a perna, senta um pouquinho. Vai fazer o seguinte, pode encostar na cadeira, cruza levemente a perna e numa pequena diagonal, puxa um pouquinho o joelho no sentido do outro ombro, só isso. E aí eu já vou alongar o músculo do glúteo, vou aliviar um pouco a pressão lombar e vou terminar de diminuir aquela pressão que o ciático sofre. Fica nessa posição assim até 20 segundos, aí pode alternar, vai para o outro lado. E aí a gente vai fazendo esse movimento alternado. Isso. Quando você puxa assim o joelho, você sente assim o músculo do bumbum alongando? É exatamente ali que passa o ciático. Bem na região do glúteo. Assim eu consigo. Isso, assim mesmo. E aí a gente alterna, faz o lado contrário, puxa um pouquinho. Então assim, quem trabalha muitas horas sentado, o glúteo fica extremamente pressionado no assento da cadeira. Então esse movimento, esse alongamento, ele ajuda bastante nesse trabalho de descompressão. Então, essa é a minha primeira dica para o pessoal. Certo. Tem uma pergunta para você. Diga. Vamos lá, Ângela, imagem na tela. Que a gente já vai amarrando tudo. Oi, Felipe, estou com dores no joelho há algum tempo. Quais tipos de exercício eu posso fazer em casa sem agravar essa dor? Tá, então, primeiro, assim, é importante a gente identificar a dor no joelho, ela pode ser diversos fatores. Pode ser uma queda, pode ser uma torção, pode ser por conta do envelhecimento, então veio uma artrose, veio um desgaste na cartilagem. O ideal é a gente começar mexendo a articulação e, se possível, deitado. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a causa dessa dor. Então, quando a gente deita, vou fazer sentado, mas para o pessoal entender que dá para fazer deitado, que seria o ideal. Imagina que eu estou na minha cama deitado, tá? Então, eu vou esticar a perna, o meu calcanhar sempre vai estar em contato com a cama e eu vou puxar o joelho para trás um pouquinho e movimento, estico. Dessa forma, repetindo até 15 vezes, até 20 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou estimular a lubrificação do joelho. Então, para quem tem o desgaste, esse movimento repetido, ele ajuda a liberar o que a gente chama de graxa. Existe uma graxa interna no joelho, produzida por conta da gente consumir água, por isso que é importante. E quem não bebe muita água?
Pouca graxa. Pouca graxa. Porque a articulação, ela não é uma região primária de absorção de água. A região primária é cérebro, pulmão, coração. A articulação fica em segundo plano. Se você não bebe água suficiente, não produz o lubrificante certo, na quantidade certa, né? E aí fica prejudicado e aí raspa ainda mais o joelho. Então, esse exercício, recomendo, faça deitado ao acordar. Por quê? Porque quando a gente está deitado, essa lubrificação, mesmo que esteja em boa quantidade, ela não é liberada na articulação. Ela só é liberada no movimento. Então, esse movimento, quando acordar, antes de levantar da cama, ele é bem agradável e ajuda você a não levantar que nem um robô. Sai da cama assim todo travado, dolorido. Esse exercício ajuda bastante. Adorei. Legal. Bora lá. Gente, quem tem dúvidas, aproveita, manda pergunta agora, que a gente já vai... A gente não, né? Ele já vai esclarecer. Eu passo a pergunta para ele. Eu sinto muita rigidez nas articulações ao acordar. Quais exercícios eu posso fazer de manhã para aliviar essa rigidez sem causar mais dor? Esse foi o primeiro exercício que eu fiz aqui, já veio exatamente a pergunta sobre ele. Legal, então eu vou complementar. Imagina que quando a gente levanta, a primeira articulação que vai ter impacto no nosso corpo é a sola do pé. Então, o que eu vou movimentar? Eu vou continuar deitado, fiz o movimento do joelho, do vai e vem, que a gente acabou de repetir aqui, continuo com a perna esticada, apoiada na cama, e aí eu vou movimentar o tornozelo, né, a ponta do pé, que a gente chama de pé de bailarina, e depois faz o pé de palhaço. Faz o pé de bailarina, faz o pé de palhaço. Repete esse movimento 20 vezes, 30 vezes, porque não vai ter peso. A perna está apoiada na cama. E esse movimento ajuda a lubrificar e vai soltando a nossa graxa natural lá no tornozelo. Pode fazer complementando o movimento circular, é ótimo. Então, primeiro eu fiz o movimento da bailarina e do palhaço e depois eu faço o movimento circular. É excelente, porque aí eu tenho todos os movimentos. Ah lá, a bailarina está complementando. Então, excelente, Nani. Assim mesmo vai ser ótimo. Eu alongo bastante mesmo. Excelente, o alongamento é ótimo. Né? Tem que ficar levantando. Quem conseguir fazer o alongamento, claro que não na sua amplitude, porque você é extremamente bem alongada, mas o alongamento ele ajuda a melhorar o torque de força. É uma questão assim, fisiológica, né? Bem específica, mas só para o pessoal entender. Um músculo bem alongado, ele acaba tendo uma melhor capacidade de absorver força. Você pode treinar o músculo para ser alongado, não sim, pode? Sim. É que tem pessoas que têm melhor flexibilidade, né? Tem um espaço intraarticular melhor. E tem outras pessoas que têm um travamento, têm um espaço menor, um feixe muscular menor. Mas a musculatura é treinável para mobilidade e para flexibilidade, sim. Bora lá, vamos fazer outro. Vamos lá, ó. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais para a parte superior, tá? Então, eu vou pegar tanto o público que trabalha com mecânica de braço. Então, a nossa amiga que estava aqui agora, que faz o bolo, que deve ficar muitas horas sovando a massa, ou a dona de casa que lava, que passa, né? Ou a cabeleireira, ou quem trabalha com cabelo, enfim. Normalmente o ombro é uma estrutura que gera muita dor. Bursite de ombro, tendinite, e aí o pessoal não consegue levantar o braço acima da cabeça. Então, as mulheres têm dificuldade nesse movimento básico para abotoar sutiã, para pentear cabelo, para passar um secador no cabelo. São movimentos básicos que elas acabam ficando limitadas. Então, assim, se eu pensar no ombro como uma estrutura de extremo movimento, que o ombro é ótimo, ele faz 1000 movimentos, eu preciso pensar primeiro na escápula. Ela é de extrema importância para o ombro. Então, assim, a minha sugestão é a seguinte: ficar com os ombros bem alinhados, tá? Coloca os ombros bem para trás e deixa ele vir bem para frente. Dessa forma, eu praticamente não estou mexendo o ombro, mas eu estou mexendo as escápulas. Então, eu ajudo a trabalhar a questão da postura nessa articulação. Então, traz o ombro à frente, traz o ombro atrás. E aí eu vou ganhando um alinhamento. Então, eu vou entendendo que até a cabeça não pode ficar muito anteriorizada. Ela tem que ficar sempre no meio do corpo. E aí eu vou fazendo esse movimento. Quantas vezes? Pode fazer até 20 vezes. E aí, para ampliar esse exercício, como exercício secundário, eu posso trabalhar com o braço esticado. Então, venho com o braço para trás, fecho bem as escápulas, abro bem o peitoral, vai melhorar o meu alinhamento e vou com o braço bem à frente e curvo bastante as costas. E aí eu vou aumentar a
potência do movimento, vou gerar um pouquinho de força e, consequentemente, vou melhorar o meu alinhamento e postura. Pode fazer de 2 a 3 vezes ao dia, 20 movimentos de cada um, vai ser ótimo para o ombro. Qual a dor que mais reclamam? Olha... Fora que é quando a mulherada está menstruada, né? Que ataca aqui. Sim, pega bastante, porque aí tem uma questão das contrações na região abdominal. Pega na frente, mas reflete atrás. Reflete total o lombar. Tá lá. Aí assim, a minha orientação nesse período menstrual é exercício como caminhada, é ótimo, e aplicação de calor local. Por que calor? Porque se a região está dolorida, ela precisa estar aquecida para os músculos ficarem menos tensos. Se essa dor é tensional, o aquecimento ajuda a relaxar a musculatura. Por isso que depois de um banho quente a gente não relaxa. É a mesma função do exercício. Então, um exercício leve, nada de fazer muito abdominal, nada de fazer um exercício muito intenso. Mas um aquecimento da região vai ajudar bastante. Certo, tem mais perguntas, vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Aurélia, Fortaleza. É um exercício para dor nas pernas e costas. Sinto devido ao uso de tamoxifeno. É uma medicação... Zoladex na mão. E também estou acima do peso. Tá. Então, vamos lá. O trabalho para pessoas que passaram por um câncer, né, fizeram uma medicação quimioterápica, ele é um trabalho bem cauteloso, porque a medicação tende a diminuir essa lubrificação que eu falei, né? É uma característica da medicação quimioterápica. Então, assim, diminui lubrificação de mucosa. Então, pega desde nariz, garganta, articulação é uma dessas características. Exercícios como esses da cama, de movimentos, mais exercícios que melhorem a mecânica do quadril vão ajudar bastante nas costas. Por quê? Porque toda a estrutura do quadril ela está suportando o peso do tronco. Então, essa é a minha sugestão para a nossa amiga de Fortaleza, que é o seguinte. Vamos fazer um movimento rotacional, então, apoiado na cadeira para não criar desequilíbrio, né? Eu não sei qual é a capacidade dela de gerar um equilíbrio e força. Então, apoiou, traz a perna à frente, roda um pouquinho o joelho para fora, pisa no chão. Fez uma letra L com o pé, volta de novo, traz... e fica com a perna apontando para frente. Nesse movimento repetitivo, pode fazer 10 vezes com cada perna, a gente vai tanto gerar uma força abdominal para manter a postura, quanto trabalhar o aquecimento e a lubrificação do quadril. E aí a gente vai fazer esse movimento repetitivo, que parece simples para quem está olhando, mas para quem tem dor é difícil. Por isso que é importante o apoio e é importante, se a pessoa que vai fazer não conseguir subir o joelho na linha do quadril, diminui. Às vezes, a altura do movimento dói. E aí, existe o que eu gosto de chamar, né, falar para os meus alunos, para os meus seguidores, que existe o ângulo de proteção, que é o movimento sem dor. Aonde você consegue chegar sem a dor? Fica ali. Começou a dor... Isso. Então, um grauzinho antes você fica. Então, se eu percebo que aqui o meu quadril ou a minha coluna dói, eu fico um pouquinho menos. E aí, eu faço um movimento com uma amplitude menor, repetir as 10 vezes, 10. Troco o lado, seguro a cadeira para o lado esquerdo e vou fazer o movimento repetitivo. Pode fazer 3 vezes com 10 movimentos de cada um, aqueceu bem o quadril. E o alongamento, para começar? O que você sugere? Então, sempre que o seguidor ou aluno for começar a fazer um exercício, nunca comece alongando, tá? Finalize alongando. Finalize alongando. Por quê? O alongamento, ele tem uma característica de relaxar. Ele distancia as fibras e ele relaxa o músculo. E tudo que a gente não precisa antes do exercício é estar com o músculo relaxado. A gente tem que estar com o músculo ligado, tem que estar com o músculo em alerta. Então, a minha recomendação é movimento leve, vai subindo a quantidade e a velocidade de movimento, terminou a sequência que foi elaborada pelo seu professor, ou se você está me seguindo nas redes sociais, você vai perceber que eu sempre elaboro uma estrutura com um começo de aquecimento e um final de relaxamento. Você vai perceber que os exercícios de alongamento sempre estão no fim, justamente para seguir essa característica. A não ser que a pessoa trabalhou o dia inteiro, fez os seus exercícios de manhã, trabalhou em pé, cabeleireira, merendeira, e aí no final do dia ela só vai fazer uns relaxamentos, uns alongamentos para descansar. Aí o alongamento serve, só para descansar no final do dia. Mais algum exercício? Tem. Então, agora, vou mostrar para o pessoal que, assim, aquele exercício também da região do ciático, que pega a panturrilha,
Tem um exercício que é bem legal, que eles podem fazer em casa, que é um exercício, eu vou até ficar aqui de frente para você, assim, pode usar a cadeira, e quem tiver em casa, coloca a cadeira apoiada ou no sofá ou na parede, para a cadeira não deslizar, tá? Porque a gente tende a aplicar uma pressão na cadeira, e essa pressão vai fazer com que a cadeira vá embora, e não é legal. Então, fica com uma perna para trás, fica com uma perna na frente, a perna de trás vai ficar com o calcanhar apoiado e a gente vai ficar nessa posição. Só que quem está com dor de ciática não é para fazer muito alongamento. Então, a gente vai fazer um movimento assim. Eu vou dobrar um pouquinho o joelho de trás, eu vou alongar a região do tendão do calcanhar e depois eu estico, alongo a panturrilha. Então, eu vou fazer 2 movimentos em um. Dobra e estica. Dobra e estica. Vou aquecer esse movimento, tanto o tornozelo quanto os músculos da panturrilha, e depois eu alterno para o lado contrário. E aí eu vou fazendo o movimento de uma forma repetitiva. E aí a gente vai fazendo alternado. Pode fazer 10 vezes com cada perna e de uma forma regular, aí vai crescendo na sequência dos exercícios. E se, ministro, você coloca essas aulas todas também nas suas redes sociais? Sim, sim. Qual que é a sua rede? É Felipe Tcheca. Pode me seguir lá no Instagram, né? No Facebook também, tem bastante conteúdo, tem bastante seguidor. E eu gosto de explicar para o pessoal que é o seguinte, como a gente iniciou a nossa conversa, é importante se movimentar com frequência. Não adianta pegar um dia, que nem o pessoal fez hoje com a gente em casa. Amanhã já não faz mais nada. O exercício é importante. O corpo precisa de movimento. Movimento. A estrutura corporal, o ser humano, ele vem lá desde do homem primata como uma estrutura de evolução genética em movimento. Ele caçava, ele lançava, ele pulava, ele subia na árvore. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, mas o corpo sente a falta do movimento desde essa época. E o que acontece? A gente ganha peso, a gente vive com dores porque a musculatura está fraca e a articulação está sensível. Então, quanto tempo a pessoa começando a treinar, ela consegue começar a perder um pouco essas dores? Olha, seguindo, eu tenho um protocolo de exercícios que eu assim, me dedico ao máximo hoje. 1 semana já dá para mudar o perfil. Uma semana. Claro que tem pessoas que chegam com dores extremas. Então, aí é diferente. É diferente. Mas uma pessoa assim que está, independente da idade, olha, Felipe, eu tenho uma artrose de joelho, eu tenho uma lesão de coluna no ciático, ou eu passei por um câncer de mama, eu estou fazendo uma medicação, eu preciso me movimentar. E os próprios médicos já orientam. Já orientam o que precisa. Olha, você precisa fazer exercício. Só que muitas vezes as pessoas ou moram longe de academia, ou a academia nem é o ambiente ideal. Também, você é personal, você vai em casa. Sim, hoje em dia a minha grade de atendimento presencial ela está menor porque eu me dedico mais às redes sociais. Qual é a rede social? É Felipe Tcheca no Instagram. Vamos lá, imagem na tela, ali. Tem bastante conteúdo. Olha a nossa foto lá. Olha lá. Legal. Olha nós lá. Tá aí, gente, ó. Então tem exercício para o pé, tem exercício para o joelho, tem exercício para a coluna. Para o corpo todo. Para o corpo todo, porque o corpo é uma harmonia, né? Felipe, obrigada, viu? É sempre bom ter você aqui. Legal, tô feliz de novo participar com o teu público. Volta mais vezes. Com certeza. Vou pro intervalo, Santos, e agora vou dedicar uma música para você, Santos. Vamos cantar uma música pro Santos? Alô, Santos! Essa daqui chama Tá Ouvindo Esse Som, do nosso DVD em Floripa. Mais ou menos assim. Imagina uma dor, multiplica por 1000, é bem menor do que eu sinto. Imagina um estrago, tiroteio trocado, e adivinha quem foi baleado. Tô curando com álcool, sertanejo e cigarro, se não melhora deixa amenizado. Tá ouvindo esse som? É a voz do meu peito dizendo que sem ela não vai dar não. Cada copo que eu bebo é um tapa na cara da minha saudade. Todo amor que aparece não chega ali perto do meu coração, porque ela já tirou metade. Tá ouvindo esse som? É a voz do meu peito dizendo que sem ela não vai dar não. Cada copo que eu bebo é um tapa na cara da minha saudade. Todo amor que aparece não chega ali perto do meu coração, porque ela já tirou metade, metade.